Enquanto a porta da graça do céu estiver aberta, enquanto Jesus estiver no santuário celestial intercedendo por você e por mim, nós somos convidados todos os dias a irmos até Jesus e recebermos a sua perdoadora misericórdia. Eu vou relembrar 2 ou 3 textos da Bíblia bem conhecidos, mas para você entender a necessidade que nós temos de repetir esse assunto constantemente. Por quê? Porque constantemente nós somos assediados pelas tentações de dentro da nossa natureza caída e pelas tentações que vêm de fora do próprio inimigo. E a Bíblia diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Então, como eu tenho uma natureza caída, eu tenho um diabo que vive ao redor procurando me destruir, eu devo recorrentemente, diariamente, ir a Jesus e com sinceridade e de uma forma específica, confessar os meus pecados e ter a certeza de que eu vivo uma vida lavada no sangue de Jesus. O primeiro texto tão conhecido está na carta de Paulo aos Hebreus, onde a ênfase de Paulo aos Hebreus é mostrar a superioridade da pessoa de Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, mas também como sumo sacerdote que está no Santíssimo intercedendo por nós. Queridos, por que Jesus está lá intercedendo por nós? Justamente no dia da expiação, no dia do apagamento dos nossos pecados. E ele diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé, a nossa confissão de esperança, mas também a confissão dos nossos pecados. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, todavia sem pecado. Jesus teve a tentação externa, mas ele não tinha uma natureza pecaminosa, não tinha propensão pecaminosa como nós temos ao pecado. Jesus tinha a natureza de Adão antes da queda. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deixa eu perguntar para você, que ocasião mais oportuna nós temos para nos achegarmos diante ao trono de Deus e recebermos graça e misericórdia, senão quando, como indignos pecadores, precisamos do seu perdão e do dom do arrependimento? Quando que a graça foi derramada? Quando Adão e Eva caíram. Quando a misericórdia foi exercida, quando Deus poupou Adão e Eva da morte eterna, mostrando o Cordeiro de Deus como um símbolo do Salvador do mundo. Eu não sei se eu falo para você nesse momento que se sente culpado ou culpada, cometeu algum pecado essa semana, consciente ou inconsciente, fez alguma coisa errada que desagradou a Deus, que você já chorou, que você já se culpou, mas talvez ainda não sentiu o alívio do perdão de Deus, da misericordiosa graça perdoadora, da perdoadora misericórdia de Deus. Veja o que está escrito na primeira carta do apóstolo João. A maravilha da palavra de Deus é a seguinte: o que os profetas escreveram, o que os apóstolos escreveram, o que Jesus escreveu, tudo está em acordo, tudo está em harmonia. Tanto Paulo, tanto João, quanto Pedro, aqueles que tocam nesse assunto do perdão, falam da misericordiosa graça perdoadora de Jesus Cristo,
a perdoadora misericórdia de Deus. E na primeira carta do apóstolo João, ele diz assim, olha que fonte de encorajamento, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se eu disser como pastor que eu não tenho nenhum pecado, eu sou um mentiroso. Você é um mentiroso, uma mentirosa. Se nós, João se coloca ali, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Ele reconhecia a sua condição. Todavia, no verso 9, ele diz assim, se confessarmos os nossos pecados. Eu amo isso aqui. O profeta Daniel, na sua oração no capítulo 9, ele se inclui na sua comunidade judaica como um pecador. E ele diz, nós pecamos, nós prevaricamos contra Deus. Por isso estamos aqui no exílio. Ele se incluía, mesmo aparentemente a Bíblia não falando de algum pecado seu, a não ser da sua fidelidade a Deus, mas Daniel reconhecia que era um pecador. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Além do perdão, precisamos da purificação, a lavagem, o abandono do pecado. E aqui no capítulo 2 de primeira carta de João, ele segue dizendo, meus filhinhos, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, um sumo sacerdote no santuário celestial, no dia da expiação, para fazer o apagamento dos pecados. Isso começou em 1844, estamos no final dessa fase. Temos um advogado, sumo sacerdote, junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Jesus é o nosso mediador e Ele está propício, disposto a nos perdoar, nos lavar, nos purificar. Breve, muito em breve, esse período de graça vai terminar. Mas enquanto estamos vivos e esse período está disponível, enquanto Deus está disponível na pessoa de Jesus Cristo, você e eu temos a oportunidade ilimitada, na nossa indignidade, na nossa incapacidade, na nossa impotência humana, de sermos perfeitos nesse mundo como Ele somente o é, de cada dia ir ao pé da cruz e chorar a nossa dessemelhança com Cristo. Chorar os nossos erros, pecados, confessar com uma certeza. É nesse momento que precisamos de graça. É para isso que serve a perdoadora misericórdia de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, sinta-se encorajado. Ao pé da cruz somos todos iguais. Todos pecamos e carecemos continuamente da graça, da misericórdia, para um dia vermos a glória de Deus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço.